Oi pessoal, vou falar um pouquinho sobre a radiografia de tórax. Fiz uma aula com casos clínicos e questões. Vou pedir que vocês, antes de verem os comentários de cada questão, vocês pensem antes numa resposta, para depois prosseguir, que eu acho que o aprendizado fica melhor dessa maneira. Então, dando seguimento. Caso 1, nós temos um paciente de 27 anos, atendido na UPA, com queixa de dispneia súbita e dormência nos dedos após uma discussão com sua namorada. Ele nega febre, tosse ou trauma e ao exame está ataque dispneico com ausculta pulmonar normal e pergunta qual é a alteração no exame de raio-x de tórax, radiografia de tórax. A princípio é um exame normal, completamente normal, foi solicitado para descartar alguma causa orgânica e a gente vê nesse caso que provavelmente não tem uma base orgânica para as queixas do paciente. Claro que a gente teria que excluir isso, fazer uma anamnese mais completa, mas a gente vê um caso de queixas psicossomáticas, né? um transtorno conversivo, algo do tipo. Mas trouxe esse exame para a gente discutir anatomia e começando aqui pelas hemicúpulas diafragmáticas, que a gente consegue ver à direita e à esquerda. A direita tem esse desnível aqui devido ao fígado, certo? Então você sempre espera que a hemicúpula diafragma direita seja mais alta. Temos também o contorno cardíaco, da borda cardíaca, que nós esperamos aqui nessa região a veia cava inferior, mais aqui acima a veia cava superior, ambas desembocando aqui no átrio direito, que está nessa região. Já na borda cardíaca esquerda, a gente tem aqui a crosta da aorta, o botão aórtico, certo? Temos também essa outra curvatura que corresponde ao tronco pulmonar e uma terceira curvatura que temos aqui o ventrículo esquerdo, certo? O contorno correspondente ao ventrículo esquerdo. Lembrar que nós, em algumas situações, podemos ter numa hipertrofia de átrio esquerdo, a auriculeta esquerda aparecendo aqui, certo? Pelo aumento do átrio esquerdo, que ele é mais posterior. Com relação às costelas, a gente tem a costela, a porção posterior da costela, que é mais horizontalizada, e a porção anterior, que é mais verticalizada. Temos as clavículas, que são um parâmetro importantíssimo de avaliação, inclusive da técnica do exame, para saber se ele está rodado ou não. Temos aqui o processo coracoide. Em alguns exames a gente consegue ver o acrômio, que seria mais para cá. Temos os processos espinhosos das vértebras, temos o corpo da vértebra, a escápula aqui atrás, certo? Que inclusive é importante que o paciente, no momento da aquisição do exame, afaste as escápulas, ele tem que admitir uma posição que afaste as escápulas do campo pulmonar para não confundir, certo? Não atrapalhar com a sobreposição de imagens, atrapalhar a visibilidade dos campos pulmonares. Inclusive muita gente confunde a sombra da escápula com o pneumotórax. Nessa região central a gente tem a traqueia, que está aqui preenchida pelo ar, e é importante ver o seu desvio em algumas situações, tanto para a esquerda como para a direita. Lembrando que o desvio para a esquerda sempre vai ser mais valorizado, porque pela presença da aorta é mais difícil desviar para a esquerda, então qualquer desvio a gente já vai levar mais em conta. Temos também os hilos pulmonares, que ficam nessa região, certo? Mais central, de onde saem os vasos, e lembrar da distribuição normal dos vasos. Pela gravidade a gente vai ter que na região inferior nós vamos ter uma quantidade maior de vasos visíveis e um engurgitamento maior desses vasos em comparação com a região superior. Agora, na incidência em perfil, a gente tem que evidenciar algumas relações importantes da anatomia. Temos o externo, o espaço retroesternal, a sombra cardíaca, lembrar que posteriormente tem o átrio esquerdo e na porção mais anterior temos o ventrículo direito em contato direto com o externo. Temos aqui a coluna vertebral, as costelas, lembrar da relação que o esôfago tem com o átrio esquerdo. Isso ajuda até no diagnóstico da hipertrofia dessa câmara, se você usar um exame contrastado, que não é tão comum assim, mas é uma possibilidade. Temos aqui a cúpula diafragmática direita, que é a mais elevada, a esquerda mais abaixo, a bulha gástrica
E aqui nessa ilustração a gente tem a divisão, né, do mediastino. Mediastino médio, anterior, posterior, mediastino superior. Lembrar aqui, ó, do timo, nessa região, ocupa o espaço retroesternal. Em situações normais, no adulto ele vai estar assim, radiotransparente. Temos aqui a crosta da aorta. E nessa imagem a gente tem aqui que lembrar da diferença que temos do pulmão direito para o pulmão esquerdo. O pulmão direito ele é dividido em 3 lobos: o lobo superior, lobo médio e lobo inferior. O esquerdo, devido à presença do coração, ele é dividido apenas em 2 lobos: lobo superior e lobo inferior, certo? Fissura oblíqua divide esses 2 lobos. Aqui no pulmão direito temos a fissura oblíqua e a fissura horizontal, ok? Aqui na incidência perfil a gente tem justamente esse conceito do lobo superior sendo dividido aqui por essas linhas que a gente tem que ter em mente a localização, né, da fissura horizontal, fissura oblíqua. Aí vamos ter lobo superior, lobo médio e lobo inferior para o pulmão direito, e na esquerda a gente vai ter só o lobo superior e o lobo inferior dividido por essa fissura oblíqua. No caso 2, você vai julgar as alternativas a seguir. Trata-se de uma pneumonia intersticial, que é na imagem. O paciente apresenta telectasias em bases, e a imagem C é uma imagem sugestiva de congestão pulmonar, ou D é um exame normal. Bom, esse exame é um exame normal, não é atelectasia, não é pneumonia e não é congestão pulmonar, apesar de poder parecer com qualquer um desses, mas aqui é só um exame que foi pouco penetrado. Essa questão é para a gente ter em mente da importância da avaliação da técnica. E como é que a gente vai avaliar essa técnica? São 3 parâmetros principais que a gente vai levar em consideração. O primeiro é a penetração, que já está representado pelo P. O R é a rotação e o I de inspiração. Iniciando pela penetração, a gente vai avaliar a visibilidade dos corpos vertebrais atrás da área cardíaca ou fora dessa área cardíaca. Acima da área cardíaca, a gente espera visualizar bem os corpos vertebrais, ou seja, a partir de 3 ou mais corpos vertebrais sendo visualizados acima do arco aórtico. E atrás da sombra cardíaca, a gente não espera ver com tanta nitidez os corpos vertebrais. E isso é um parâmetro importantíssimo para a gente saber se esse exame está com a exposição adequada. Aqui nós temos um exemplo de um exame à esquerda com uma baixa penetração, ou seja, pouco raio foi incidido nesse exame. E aqui é o contrário, um exame com altíssima penetração. Todas as duas situações prejudicam a nossa avaliação. O segundo parâmetro que a gente vai avaliar é a inspiração. Na técnica correta, a gente tem que ter uma inspiração completa. E para isso a gente vai avaliar contando o número de costelas visíveis nos campos pulmonares, certo? Lembrar aqui que no início nós temos a primeira e a segunda costela, é mais fácil contar a primeira e a segunda, já porque temos a sobreposição dessas duas costelas, é difícil de diferenciar uma da outra, então a gente contaria aqui como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 costelas, então o normal seria entre 8 e 10. Qualquer coisa abaixo disso seria um paciente que não insuflou o suficiente, e acima disso seria um pulmão hiperinsuflado, por exemplo, na situação de DPOC. Aqui nós temos 2 exames de um mesmo paciente. No primeiro exame ele foi pouco inspirado, então gera essa opacidade aqui, fazendo o sinal da silhueta, inclusive com o coração, podendo levar a gente a pensar em diversos diagnósticos, dentre os quais a gente poderia pensar na pneumonia, uma atelectasia, mas na verdade o paciente inspirou melhor, o exame demonstrou que não há essa alteração na realidade, foi apenas um problema na técnica de aquisição do exame. Avaliando a rotação, a gente tem como parâmetro as clavículas, que devem estar equidistantes dos processos espinhosos dos corpos vertebrais adjacentes.
a essas clavículas. E aqui temos um exame com a rotação inadequada, certo? O paciente está totalmente rodado, o processo espinhoso está totalmente descentralizado das clavículas. Isso prejudica, a gente pode ver que prejudica a nossa avaliação radiológica. Caso 3, um paciente com febre, tosse produtiva e dor pleurítica há 4 dias, ou seja, um quadro agudo. Pergunta-se qual é a alteração e qual é o provável diagnóstico. Nesse caso, a gente vê aqui no pulmão direito, certo? Em região aqui de lobo médio. Por que eu sei que é lobo médio? Por conta que a alteração está entre a cisura oblíqua, entre a cisura horizontal e a cisura oblíqua. É uma alteração compatível com a consolidação, porque é uma área mais radiopaca, que possui broncograma aéreo de permeio e não possui efeito de massa, nem positivo nem negativo, certo? Então a gente pensaria, junto com o quadro clínico, pensaria num quadro de pneumonia lobar. Falando um pouco da consolidação, a consolidação é justamente o preenchimento do espaço aéreo, preenchimento dos alvéolos com algum conteúdo, seja ele o transudato, no caso do edema pulmonar, por micro-organismos na pneumonia, seja por células neoplásicas, por células inflamatórias na sarcoidose, seja sangue, seja proteínas. E quais são as características principais? Vai ser a opacidade de limites mal definidos, como a gente vê aqui, só que ela respeita a cisura e tem um broncograma aéreo de permeio. Além disso, não faz efeito de massa. E falando um pouco desse broncograma aéreo, o que é que ele é? Ele vai ser justamente o desenho do brônquio nesse espaço da consolidação, devido à depuração desse conteúdo, desse líquido, desse sangue ou desse transudato, pela depuração mucociliar. Se o paciente vai tossir, vai colocar aquilo para fora e forma esse desenho do brônquio. Caso 4 eu coloquei para chamar a atenção de uma diferença importante do exame AP e o exame PA. O exame PA sempre vai ser preferível, o exame AP só vai ser realizado quando o exame PA não for possível, o paciente não consegue deambular, o paciente não consegue posicionar corretamente, o paciente não está com nível de consciência adequado. Então você vai ter que fazer esse exame em PA, que vai ser justamente com a máquina portátil, levando até o leito. E isso tem alguns prejuízos, principalmente na distorção de algumas estruturas, como o coração. Nessa imagem a gente poderia pensar aqui no aumento de área cardíaca, no aumento de mediastino, pensando em diversos diagnósticos diferenciais, como o timoma, o teratoma, uma dissecção de aorta, diversos outros, né? Poderia inclusive pensar aqui na congestão pulmonar, mas na verdade não tem nada disso. A gente tem que ter isso em mente, levar em consideração, dar certos descontos quando o exame é em AP, porque a distância entre a emissão, o equipamento que faz a emissão dos raios-x e o paciente é menor na máquina, né, do raio-x em PA, perdão, em AP, na máquina portátil, e isso provoca uma maior distorção. Além disso, o coração, por estar mais distante do filme, quando o paciente está na incidência em AP, porque o coração está sempre mais na região mais anterior da caixa torácica, isso vai provocar uma maior sombra e uma maior distorção dessa estrutura. A gente vê justamente o contrário, né? A gente vê o exame em PA do mesmo paciente, certo? E não temos essa distorção e a gente exclui justamente aquelas alterações que poderiam ser aventadas no exame em AP. No caso 5, se pergunta quais são as alterações encontradas no exame. Nesse exame, a gente, olhando rapidamente, sem ter um cuidado em sistematizar a nossa avaliação, poderíamos pensar aqui que seria uma consolidação em base, ou uma atelectasia, ou algo do tipo. Mas a principal alteração nesse exame é a ausência das clavículas. É o caso de um paciente com a disostose cleidocranial, em que o paciente nasce sem as clavículas, e isso aqui é o que eu queria evidenciar nesse exame, para nos relembrar da importância de você ver cada parte do exame, não só os campos pulmonares. Você tem que ver
as vias aéreas, tem que ver a área cardíaca, ver o diafragma, ver a parede torácica, ver a continuidade das costelas, ver se tem alguma fratura. Dá para ver também a parte óssea da articulação do ombro, certo? Então é importantíssimo ter isso em mente. Caso 6 é uma mulher de 56 anos, hipertensa e diabética com dispneia súbita. Você examinou a paciente, ela tem uma captação difusa em ambos os hemitórax e se pergunta qual é o provável diagnóstico e o porquê desse diagnóstico. O exame é compatível com edema agudo de pulmão e a gente vai pensar nisso justamente porque ele tem um edema alveolar, demonstrado nessas setas brancas, que é um edema mal definido, uma opacidade mal definida, espalhada por toda a região dos campos pulmonares em ambos os hemitórax. E pelas setas pretas a gente vê bem discreto aqui uma opacidade linear aqui, que são as linhas B de Kerley, certo? Que saem da pleura, certo? São o espessamento dos septos interlobulares, justamente devido ao acúmulo de líquido, né? Esse exame, junto com o quadro clínico, fica compatível aí com edema agudo de pulmão. O paciente tem realmente essa crepitação difusa, uma secreção rosada na tosse, na expectoração. Temos também aqui um artefato nesse exame que aparenta ser uma chave, né, que devia estar na roupa do paciente. Temos aqui os eletrodos, né, usados para monitorizar esse paciente. E nesse exame é basicamente isso. Eu queria que vocês vissem mais o padrão do acometimento, né, da congestão pulmonar e do edema agudo de pulmão. Caso 7. Homem de 40 anos, com dor torácica, dispneia, tosse produtiva há 2 semanas. É um paciente tabagista e usuário de drogas injetáveis. Primeira pergunta, quais seus diagnósticos diferenciais? Segunda pergunta, se tem alguma outra alteração fora as alterações óbvias do exame. E a terceira, quais possíveis bactérias causariam esse quadro? Antes de olhar para o exame, a gente vê aí um paciente com mais de 2 semanas de tosse produtiva, ainda usuário de drogas injetáveis, tabagista. A gente tem que obrigatoriamente pensar como diagnóstico diferencial a tuberculose. Mas já olhando para o exame, a gente vê um achado que não é tão compatível assim na tuberculose, mas pode estar possível. A gente tem uma cavitação uma cavitação enorme com nível hidroaéreo, que está mais parecido com um abscesso, e então já seria uma segunda hipótese, um abscesso pulmonar. E um processo neoplásico também poderia cursar com essa alteração, só que a gente esperaria um quadro mais arrastado ainda, né? Não um quadro de 2 semanas, mas é uma possibilidade. Aqui está o nível hidroaéreo, né, e a cavitação. A segunda alteração do exame, que é importante a gente ver aqui, importante também para você avaliar o exame completamente de maneira sistemática, é a clavícula do paciente que tem uma fratura já consolidada, né? Uma fratura cicatrizada de clavícula direita. As possíveis bactérias que causariam esse quadro são os Staphylococcus aureus, que tem muita associação, né, com abscesso pulmonar, a Klebsiella, o Proteus e a Pseudomonas. Esse foi um exame do mesmo paciente após o tratamento. Foi feito um tratamento empírico para esse paciente com antibiótico intravenoso e via oral. Ele respondeu bem ao tratamento. Esse é uma radiografia de controle, apesar de que o controle radiológico é mais demorado, né? Mas esse paciente apresentou uma boa resposta ao tratamento. Foi feita, após o início do tratamento empírico, foi feita investigação para etiologia com hemocultura, cultura de escarro, teste de escarro para tuberculose, HIV, teste de HIV, lavado broncoalveolar, só que nenhum exame acabou detectando a etiologia para essa infecção desse paciente, mas ele respondeu bem ao tratamento antimicrobiano. Caso 8 pergunta qual é o provável diagnóstico para esse paciente. Eu não coloquei nem caso clínico, porque senão ficaria muito na cara, mas esse paciente tem um exame compatível aqui com um enfisema bastante extenso, que faria a gente pensar num DPOC. Tem alterações típicas aqui, tem uma retificação das cúpulas diafragmáticas, uma hiperinsuflação pulmonar, um aumento da distância entre as costelas,
temos uma diminuição da opacidade pulmonar, aumento da lucência, né? Temos aqui um paciente que tem um aumento do diâmetro anteroposterior, e esse paciente é um paciente de 60 anos, realmente tabagista de grande monta, e essa imagem foi obtida para fazer realmente um transplante pulmonar. Esse paciente tem um DPLC extremamente grave. Outras alterações que a gente vê nesse exame são algumas estrias que têm predominantemente em base, que seriam mais sugestivas de uma sequela, né, estrias cicatriciais mesmo, prováveis infecções e tudo mais. E outra possibilidade que a gente tem para esse paciente seria uma deficiência de alfa-1 antitrypsina, que cursa com enfisemas extremamente importantes e graves, né? Só que não tem associação com o tabaco. E pode estar também se somando ao tabagismo, mas não é o que a gente vê mais comum. Caso 9. Mulher de 65 anos, história de DPLC, está com dispneia crescente há uma semana e acordou com falta de fôlego. Quais são as alterações no exame? Levando em consideração a doença base da paciente, né, a gente já vê algumas alterações relacionadas. A primeira delas aqui é a retificação das cúpulas diafragmáticas, já sugestivos aí de uma hiperinsuflação. A gente tem um aumento dos espaços intercostais. Temos aí uma região mais radiotransparente, sugestiva de enfisema na parte mais do terço médio aí dos campos pulmonares. Dá para ver também um discreto velamento de seio costofrênico, sugerindo um pequeno derrame pleural. E, assim, para esse caso, além disso, né, tipo, tem a congestão pulmonar, temos aqui um alargamento da área cardíaca, mas para esse caso a gente poderia facilmente passar batido e ver só essas alterações que eu comentei e não ver que temos aqui um discretíssimo pneumotórax em ápice. Talvez dando um zoom fique mais fácil aí de visualizar, mas esse paciente tem essa paciente tem um discreto pneumotórax em ápice. Mas vamos para frente, né? Esse pneumotórax não foi detectado a princípio pelas pessoas que avaliaram esse caso ali na vida real, né? E em seguida a paciente apresentou, né, depois de um tempo, uma queda abrupta da saturação e um aumento do esforço ventilatório. Depois disso foi solicitado um novo raio-x que já apresentava aí essas novas características, né? O que a gente vê de alteração nessa nova radiografia e qual seria a conduta adequada? Como inicialmente não se esperava ver o pneumotórax, né, era muito discreto em ápice, agora a gente já tem algumas alterações que faria a gente pensar mais nele, como estão delimitadas nessas setas, certo? O enfisema subcutâneo aqui, e apesar de não conseguirmos ver uma delimitação mais precisa do pneumotórax, a gente vê esse ar na linha paratraqueal aqui, que é sugestivo de ter um pneumotórax. E a conduta seria justamente drená-lo, que foi o que foi feito. Realizada a drenagem de tórax, o que a gente vê aqui de alteração? Tem as alterações, obviamente, da doença de base que estão mantidas, retificação das cúpulas, hiperinsuflação e tudo mais. O dreno de tórax, que está aqui presente, visível, né, foi colocado, bem posicionado para o ápice e tudo mais. Temos o aumento aqui do enfisema subcutâneo associado, pode estar relacionado com a inserção desse dreno de tórax. E a grande mensagem desse caso é a gente não deixar passar, como o americano diz, né, tem umas áreas que são as áreas never miss. Nesse caso aqui, o ápice pulmonar, né, de ambos os hemitórax, que a gente tem que sempre avaliar, principalmente no paciente que tem essa doença bolhosa, que é a principal causa de pneumotórax, que não tem relação com trauma, né? A doença bolhosa seria o DPLC, o asma. Esse paciente chega, né, no pronto atendimento, você vai ter que avaliá-lo, ele está aí com um aumento, uma diminuição da saturação de oxigênio, um aumento do esforço respiratório, uma dispneia. E o que você tem que avaliar? Você tem que avaliar se esse paciente está tendo uma exacerbação, se ele está infectado. Para isso você vai ver se ele tem alteração da quantidade, né, do volume e da característica do escarro, se ele tem febre. E para saber se, né, isso para uma exacerbação, e para saber se ele tem uma
um pneumotórax que está justificando essa alteração clínica, né, do esforço respiratório, da dispneia, que pode ser justamente pela explosão, pelo rompimento de bolhas enfisematosas. Caso 10. Qual a principal alteração encontrada e qual o provável diagnóstico? A principal alteração que a gente tem nesse exame é uma cavitação com essa massa circunscrita dentro, formando o sinal do crescente, que é o sinal mais indicativo do aspergiloma. Lembrar de diferenciar o aspergiloma da aspergilose. Né? A aspergilose é uma doença sistêmica, a aspergiloma é esse tumor, o fungus boll, que tem geralmente esse aspecto. Vou desenhar aqui para mostrar justamente esse aspecto do crescente, que é inspirado na lua crescente, que seria mais ou menos isso daqui que eu estou circulando. Caso 11, a gente vai ver aqui a importância do diagnóstico diferencial do pulmão branco. Certo? Temos aqui 3 imagens e se pede qual é a alteração radiológica. As 3 carregam uma semelhança, né? Que é a opacidade de um hemitórax inteiro. E como é que a gente vai diferenciar o que é cada alteração dessa? A gente vai diferenciar pelo efeito de massa que elas fazem, seja ele positivo, negativo ou indiferente. Nesse caso a gente tem efeito de massa positivo, aqui não tem efeito de massa e aqui o efeito de massa é negativo. Por quê? Vamos lá. A gente vê que nessa área opaca você vai comparar as estruturas vizinhas, dentre elas a traqueia, o coração, diafragma, certo? E a gente vê que nessa opacidade a gente vai esperar que seja um derrame pleural ou, sei lá, um tumor enorme, mas assim, o mais comum seria um derrame pleural, algo que faça um efeito de massa positivo, empurrando as estruturas vizinhas para o outro lado, para o lado contralateral, certo? Já essa imagem a gente vê que não tem nenhuma estrutura sendo rechaçada para o outro lado ou para o mesmo lado. A traqueia está bem alinhada, o coração está aqui na sua posição correta, só não aparece muito porque está fazendo aqui o sinal da silhueta. Está tendo a sobreposição de imagens aqui, né, com essa opacidade. E o outro lado não tem nenhuma estrutura sendo rechaçada, não tem nenhuma alteração, né? O que a gente espera nesse caso? Que seja uma consolidação, certo? Sem efeito de massa. Esse paciente está aqui todo cheio de monitor, todo cheio de fios aqui, sendo monitorizado. Provavelmente é um paciente que tem uma pneumonia aí gravíssima. Justamente pela extensão aqui dessa consolidação que pega todo o hemitórax esquerdo. Se a gente prestar atenção também, tem aqui o tubo endotraqueal, certo? O paciente está entubado. Só que a gente vê que o tubo não está seletivo, certo? Que poderia fazer a gente pensar aqui numa atelectasia justamente por essa intubação seletiva, mas o tubo está corretamente posicionado antes da divisão aqui dos brônquios e é realmente uma consolidação. Já nesse caso, a gente vê, certo? O pulmão, né, o hemitórax mais opaco e um desvio traqueal ipsilateral, certo? E o coração também está um pouquinho mais desviado para cá. A gente vê que a borda dele não está tão bem delimitada aqui para o lado direito. Então a gente pensa aqui numa atelectasia, ok? Além disso, a gente vê uma discreta elevação da cúpula diafragmática esquerda, que está quase no mesmo nível da cúpula diafragmática direita, que em situações normais ela está mais elevada. Mas e aí, no diagnóstico do pulmão branco, você só tem aquelas 3 possibilidades? Não, você tem várias outras possibilidades, aquelas são as principais, só que a gente tem que atentar para algumas situações especiais como essa daqui. O pulmão branco ele pode ser, por exemplo, né, uma neoplasia, que pode fazer efeito de massa positiva ou não, no caso do mesotelioma e do sarcoma de Ewing, ele pode inclusive não fazer efeito de massa, né? A traqueia pode estar bem centralizada, mas nesse caso é uma outra situação especial. É uma situação em que o paciente tem uma imagem, né, de opacidade aqui do hemitórax esquerdo, mas ele é um paciente completamente saudável. Qualquer pessoa que olha assim de cara para um exame como esse, você pensa que já vai ter que fazer uma intervenção aí importante para esse paciente, que é uma coisa grave. Mas esse paciente fez uma pneumectomia. Ele tirou completamente esse pulmão, não sei o motivo, mas ele tirou esse pulmão e uma adaptação do organismo à retirada do pulmão, né, a retirada desse parênquima pulmonar que devia estar ocupando esse espaço, é ocupar esse espaço com líquido, certo?
Ele não vai conseguir completamente, é tanto que vai ficar uma pressão negativa e vai rechaçar, vai puxar, na verdade, as estruturas vizinhas, como a traqueia, que está aqui desviada ipsilateral. Mas na semiologia desse paciente a gente poderia encontrar uma semiologia compatível com um derrame pleural, por exemplo. E você querer drenar um tórax que não tem alteração. Na verdade, é um tórax que só foi realizada em uma cirurgia, né, de retirada desse pulmão, e essa presença de líquido é completamente normal, inclusive ela é esperada e ela é benéfica a esse paciente. Então, falando brevemente aqui um pouco de cada um, a atelectasia ela é justamente o colapso alveolar. Nessa imagem do lado a gente vê esse colapso alveolar com uma retração das estruturas, com um desvio ipsilateral, e as causas são a compressão extrínseca, por exemplo, a neoplasia, que vai comprimir o brônquio fonte, ou então um brônquio menor, um bronquíolo. Os derrames pleurais também podem provocar essa compressão extrínseca e provocar uma atelectasia periderrame, né? A obstrução endobronca e por neoplasia, uma rolha de muco, cicatrizes como a da tuberculose, a radioterapia e qualquer outro processo cicatricial podem provocar atelectasias. E quais são as características radiológicas? Já comentei, né? A opacidade pode ser triangular, se for uma atelectasia mais localizada em ápice, com o ápice do triângulo voltado para o hilo, traciona as estruturas vizinhas, fazendo efeito de massa negativo e uma insuflação compensatória contralateral, como a gente vê nesse caso aí. O pulmão está mais radiotransparente, no lado contralateral a atelectasia. Já o derrame pleural, o que é que ele é? Ele é o acúmulo de líquido no espaço pleural, certo? Que é um espaço que geralmente, né, em situações normais, é um espaço virtual. E a gente vê bem aqui nessa imagem algumas alterações esperadas nesse derrame pleural. Desvio traqueal, o aumento do espaço entre as costelas, certo? Que ele vai fazer esse efeito de massa, inclusive nos espaços intercostais, comparando com o outro lado, certo? Com o lado contralateral, e o desvio da borda cardíaca também. Como eu já falei, características radiológicas, opacidade, efeito de massa positivo, velamento circunstrofênico e sinal do menisco ou a parábola de Demosier. É importante também a gente fazer a incidência em Laurel. Em algumas situações você vê um derrame, você vai fazer a incidência em Laurel para ver se esse derrame é loculado, se ele mexe, né, se ele varia de acordo com a gravidade, saber se você vai drenar, ver ali a espessura e decidir se vai precisar drenar ou não. Nessa imagem a gente vê a parábola, justamente o sinal do menisco que eu comentei, a parábola de Demosier, que é altamente sugestiva de um derrame pleural. Lembrar que o derrame pleural ele pode ter conteúdos dos mais diversos possíveis, né? Pode ser sanguinolento no hemotórax, pode ser a linfa no quilotórax, urina no urinotórax, paciente aí com DRC, por exemplo, e o empiema, no caso, que seria pus no espaço pleural. E as causas aí estão distribuídas de acordo com o tipo de secreção que você vai encontrar ali no sangue. O sangue você pode ter o trauma, né? A síndrome de Goodpasture também, que é a síndrome que vai fazer a síndrome pulmão-rim, vai ter um sangramento aí tanto alveolar como glomerular. O transudato, que você vai ter na insuficiência cardíaca congestiva, no paciente DRC também, nefropatia, e na cirrose vai ter um acúmulo de transudato pelo aumento da pressão hidrostática. E o exudato nas neoplasias, infecções, no tromboembolismo pulmonar e doenças autoimunes. Pessoal, esse é o caso 12, uma pergunta bem direta, pergunta qual é a alteração encontrada no exame. E esse exame não tem alterações, é um exame normal, só está com as cores invertidas. É para, assim, é uma pegadinha, mas para vocês ficarem aí atentos. Eu já vieram me perguntar isso uma vez, eu achei até um pouco estranha a pergunta. Mas muita gente às vezes olha para um exame desse e um desavisado pode pensar que é uma consolidação, um derrame bilateral aí enorme. Mas isso aí na verdade é um pulmão normal. A gente pode ver que o osso não é preto no exame de raio-x, ele tá preto, ele é para ser branco. E os pulmões que eram para ser mais escuros aí estão tão brancos, né? Já o caso 13 pergunta qual é a conduta adequada para esse paciente. Lembrar de sempre olhar o exame de uma maneira sistematizada. A principal alteração que a gente vê nesse exame aqui é essa sonda
Esse exame provavelmente foi pedido para avaliar a posição dessa sonda e a sonda está na posição inadequada. Pode ver que é uma sonda nasogástrica que deveria estar indo aqui para o estômago, obviamente, só que ela veio pelo brônquio principal direito, que é o mais fácil de entrar, né? O mais comum, e seguiu esse percurso, saiu perfurando tudo, deve ter perfurado o parênquima pulmonar aqui. E a conduta é justamente reposicionar essa sonda. Caso 14 é uma mulher de 30 anos com dor torácica súbita e pergunta qual a alteração e o provável diagnóstico. Claro que esse caso está bastante resumido, ele poderia ser mais completo e ajudaria bastante no nosso diagnóstico, até porque é um diagnóstico difícil, com queixas bastante inespecíficas. A gente poderia aí ter associado um ataque de espineia, um aumento da frequência cardíaca, frequência respiratória, né, como eu já falei, e uma hemoptise. E sempre pensar nesse diagnóstico. Qual é o diagnóstico? É o diagnóstico de TEP. Por quê? Porque a gente vê essa região radioapaca, certo? Arredondada, na periferia pulmonar, que é justamente o sinal da corcova de Hampton. Lembrar desse sinal importantíssimo, que cai bastante em prova, mas na vida real ele aparece pouco, certo? Só em cerca de 10% dos casos ele vai aparecer. Existem outros sinais também, clássicos do tromboembolismo pulmonar, a radiografia de tórax, que é o sinal de Westermarck, que seria uma oligoemia distal, né? Como você obstruiu aquele vaso, você não vai ter mais a trama vascular depois da obstrução aparecendo. No caso de TEP, por exemplo, obstruiu o vaso aqui. Então essa região, a trama vascular estaria mais apagada, esse seria o sinal de Westermarck. Outro sinal importante também, aliás, menos importante, menos comum, seria o sinal de Fleischner, que não tem aqui, mas o sinal de Fleischner é uma dilatação dessa artéria pulmonar descendente direita, certo? Ela aumenta acima de 17 milímetros, se não me engano, e isso é um indicativo de TEP também, mas é um sinal bastante inespecífico. Lembrar que tem questões bastante comuns, inclusive em prova de residência, que falam sobre as alterações mais comuns no eletrocardiograma e as mais clássicas no eletrocardiograma do tromboembolismo pulmonar. A mais comum é ataque cardíaco sinusal e a mais clássica, né, a mais indicativa é o padrão de S1, Q3, T3. Caso 15. Você é o novo R1 da cirurgia geral e em seu primeiro mês de residência foi chamado para puncionar um acesso venoso central. Realizou o procedimento com sucesso e o paciente retornou para a enfermaria. Solicitado raio-x de controle com a seguinte imagem. O que aconteceu? Situação bastante comum. O pessoal que for fazer residência de cirurgia vai ser chamado diversas vezes para fazer acesso central. E esse exame aqui eu trouxe para a gente ver algumas coisas importantes, não só da radiografia de tórax, mas um ensinamento importante para todo o procedimento médico em si. Você tem que saber tanto a técnica correta do procedimento que você está realizando, como saber resolver as complicações inerentes a esse procedimento. Nesse exame a gente sempre prestar bastante atenção. A gente vai ver aqui que temos um pneumotórax secundário aí, a inserção desse acesso venoso central desse cateter na subclávia aqui esquerda, certo? Inclusive a subclávia tem maior risco dessa complicação, que é o pneumotórax. Temos aqui essa linha demarcando. As características do pneumotórax é justamente essa linha da pleura, né, parietal aqui demarcando uma área que vai estar mais radiotransparente e sem a trama vascular presente, que leva a gente a pensar no pneumotórax. O paciente também apresenta aqui essa elevação diafragmática, mas não tem nenhuma descrição do porquê dessa elevação, não tem nenhuma relação aqui com o que a gente precisa saber do caso. Então a resposta esperada seria justamente esse pneumotórax. Então vamos para frente. Esse mesmo caso ainda, paciente após você detectar o pneumotórax, você resolveu prontamente o problema drenando o tórax do paciente e solicitou um novo controle radiológico, que é esse exame ao lado. Beleza, está aqui, ainda mantém a elevação diafragmática, né? Não se esperava resolver isso. Está aqui o dreno de tórax, o dreno pigtail, e temos aqui a expansão do pulmão,
sem a presença de um pneumotórax. Agora aparentemente foi resolvido. Só que 24 horas depois você foi evoluir esse paciente, ele estava bastante dispineico e você detecta um murmúrio abolido em todo o hemitórax esquerdo, e na percussão desse tórax você percebe que está timpânico em toda a sua extensão. Solicita um novo raio-x, que nem era necessário, né? Dá para fazer o diagnóstico clínico, mas foi solicitado um novo raio-x e o paciente está com essa imagem aqui. Um pneumotórax enorme, um pneumotórax hipertensivo, paciente com desvio de estruturas, desvio de traqueia, desvio de coração, já poderia estar apresentando uma instabilidade hemodinâmica. Temos aqui também um efizema subcutâneo. Essa instabilidade hemodinâmica do pneumotórax hipertensivo é pelo acotovelamento, né, dos vasos da base aqui, dos grandes vasos, que pode gerar justamente o choque obstrutivo. Uma situação de elevadíssimo risco para esse paciente. Mas é estranho, você não já drenou o tórax, a gente vê aqui inclusive o dreno bem posicionado e tudo. O que justificaria esse paciente ter piorado tanto desse pneumotórax? E aí, primeira coisa que você vai fazer, você tem que avaliar se a sua técnica foi feita corretamente, certo? Esse cara já errou aí, a princípio, na técnica do acesso venoso central, provocando um pneumotórax iatrogênico. Vamos avaliar se ele colocou o dreno corretamente. Na avaliação, a gente vê que o paciente estava com o dreno bem posicionado, tudo ok, só que esses drenos têm uma válvula de fluxo unidirecional. Nesse caso aqui era a válvula de Heimlich. Ela tem esse lado de cor azul e o outro lado transparente. Esse lado azul tem que estar virado para o paciente e esse lado para o dreno, né? Para o reservatório do dreno. Então, o fluxo de ar tem que vir do paciente, passa por aqui e vai para o reservatório lá em selo d'água. E esse fluxo é unidirecional por conta dessa válvula aqui. Ou seja, o ar só sai da pleura e não volta mais. Só que ela estava colocada de maneira invertida, de modo que o ar só entrava e não saía mais. Ou seja, foi entrando ar, entrando ar, entrando ar, até que o paciente fez um pneumotórax hipertensivo. Ou seja, com a reflexão aí desse caso. A reflexão é que todo tipo de procedimento tem vários riscos inerentes, principalmente se a gente não atentar para os detalhes, não tomar os cuidados devidos. Portanto, temos que fazer tudo da maneira mais detalhada e com a maior perícia possível para evitar esse tipo de problema. Porque a gente pode ver ali que causou uma série de problemas para essa paciente, uma invasão a mais, que foi esse dreno de tórax, diversas radiografias a mais para avaliar aí o controle desses novos procedimentos, sem falar no risco de infecção e o risco de choque. Caso 16. Qual é a alteração e qual lobo pulmonar ela está? A alteração aqui bem evidente é um nódulo pulmonar, certo? Dá para ver tanto na incidência em PA como na incidência em perfil. Nódulo pulmonar único, nódulo pulmonar solitário, que está localizado em pulmão esquerdo. Logo, se é pulmão esquerdo, nós temos dois lobos, lobo superior e lobo inferior. E pela divisão aqui, a gente espera que essa localização seja em lobo superior esquerdo, certo? Lembrar que tem os dois, e o equivalente ao lobo médio, que é o lobo, né, do pulmão direito, é justamente a língua que está no lobo superior, né? Essa imagem mostra bastante a importância da incidência, né, das duas incidências, para a gente poder localizar bem as alterações. Se a gente visse aqui unicamente no perfil, a gente ia ver, né, imaginar que está no espaço retroesternal, e se a gente visse aqui na incidência em PA, a gente não conseguiria definir se é lobo superior ou inferior, porque poderia ser qualquer um dos dois. Já que estamos falando em nódulo, qual é a diferença do nódulo para a massa pulmonar? O que diferencia um do outro? O tamanho. Até 3 centímetros a gente considera nódulo, acima disso é uma massa. Lembrar que a gente tem várias características que vão falar a favor da benignidade ou malignidade desse nódulo. Dentre elas a gente vai ver aí a história do paciente, tem alguns tabagismo associado, a idade, vai ver o tamanho do nódulo,
ver se os contornos são regulares ou irregulares, se o crescimento existe ou se está estabilizado, e os padrões de calcificação, né? Lembrar que a calcificação central ela é benigna, a calcificação difusa também é benigna, a classificação em pipoca é benigna também e sugestiva do amartoma, e a calcificação excêntrica seria sugestiva de nódulo maligno. Caso 17 é um paciente com 70 anos com a valvopatia que se submeteu a cirurgia cardíaca para troca de válvula mitral por uma válvula biológica. No pós-operatório apresentou um quadro de dispneia na internação, sendo solicitado raio-x de tórax e se pede o que? 3 possíveis causas para a alteração presente no exame e qual é a causa mais provável. Temos aqui a imagem do pré-operatório e do pós-operatório. Inclusive a gente vê aqui os fios de aço usados na esternorrafia. O paciente já tinha uma alteração, né, no desvio traqueal aqui, um abaulamento da crosta da aorta. Já no pré-operatório ele apresentava essas alterações, mas a alteração mais marcante que a gente vê comparando pré e pós é justamente a elevação da cúpula diafragmática esquerda, que na situação normal tem que estar abaixo do nível da cúpula diafragmática direita, por conta justamente da presença do fígado aqui embaixo. E aí, por que a gente pensaria nessa elevação de cúpula diafragmática? Lembrar que o nervo frênico que passa do ladinho do coração, colado junto com o coração aqui, ele pode ser lesado em muitas situações de manipulação e de cirurgia cardíaca, né? Uma das mais frequentes lesões iatrogênicas pós-cirurgia cardíaca, e ele vai cursar justamente com essa elevação da cúpula diafragmática, porque esse nervo faz justamente a inervação motora do diafragma, e por falta de tônus ele vai subir e vai ter uma restrição da expansão desse pulmão aqui, certo? E por essa restrição o paciente vai apresentar a dispneia referida. A questão pede 3 causas possíveis. Como é que a gente pode pensar esquematicamente aí de uma maneira mais fácil de ver causas para essa alteração diafragmática? A gente pode pensar em causas que estão acima do diafragma, no diafragma e abaixo do diafragma. No diafragma a gente já falou, que seria a alteração, né, a lesão do nervo frênico, que é o caso desse paciente. Acima dele poderia ser uma alteração pulmonar, uma atelectasia que faria uma retração, puxando aqui a cúpula diafragmática com efeito de massa negativo, né? Outra coisa poderia ser algo que está embaixo, empurrando o diafragma. Uma distensão de alça, uma distensão de estômago, né? Algum preenchimento desse estômago com alguma coisa, com gás, sei lá, seja lá o que for. E uma hérnia diafragmática também poderia ser uma causa de uma elevação da cúpula diafragmática. Tanto a hérnia adquirida por um trauma, uma ruptura de diafragma, ou uma hérnia congênita, certo? Poderia ter aqui conteúdo abdominal passando para o tórax. Caso 18. Paciente em UTI, sob intubação orotraqueal, está em ventilação mecânica com quadro de sepsis de foco cutâneo. Hemodinamicamente estável com NORA, saturando 98%, FiO2 de 40%, raio-x de controle sem alterações, ou seja, ele tem um raio-x normal antes. E o paciente evolui de saturando para 82%, você solicita o raio-x em AP, no leito, né? Com resultado ao lado. Primeiro, qual é a suspeita diagnóstica e qual é a conduta? Bom, partindo do princípio que esse paciente está com a sepse, mas o foco da sepse é cutâneo, ele não tinha alterações pulmonares, e de uma hora para outra ele evolui com essa desaturação, uma dispneia e esse velamento, né, esse apagamento do hemitórax direito completo. O pulmão está todo branco. Só que a gente pensaria em quê? A gente vai pensar que esse paciente tem um derrame pleural que de uma hora para outra ocupou todo esse pulmão? É menos provável. E poderia ser uma pneumonia, essa sepse de foco cutâneo evoluir para uma pneumonia? Seria uma coisa mais demorada, né? A gente poderia acontecer, mas a gente esperaria uma evolução um pouco mais demorada. Só que pela imagem a gente já pode pensar aqui que isso poderia ser uma atelectasia, justamente porque a gente vê um desvio, certo, da traqueia para o lado onde a gente tem o aumento da opacidade, onde a gente tem o pulmão branco. E o que é que poderia provocar essa atelectasia? A principal suspeita diagnóstica, o paciente está sob ventilação mecânica, nesse caso aqui é um plug mucoso, certo? O paciente está lá com aquelas cânulas todas onde passa o ar, que vai ser controlado aí pelo ventilador, e de repente fez um plug de catarro que obstruiu a via, né, a via aérea, e
Ao obstruir a via aérea, o ar não consegue chegar nos alvéolos. E o ar que já estava nos alvéolos vai ser absorvido. E isso vai provocar justamente a atelectasia do pulmão todo. E a conduta seria justamente desobstruir, tirar esse plugo mucoso, né? Tentar aspirar isso aí, para ver se o paciente melhora a sua ventilação. O ventilador com certeza ia mudar totalmente os parâmetros, ia apitar, ter algum alarme lá. Inclusive é importante você colocar limites superiores de pressão por conta disso, porque se você tem um plug mucoso, você tem o risco de aumentar bruscamente a pressão e fazer um barotrauma no pulmão desse paciente. Esse é o caso 19, tem um homem de 22 anos de idade com tosse produtiva, febre alta e dor pleurítica em hemitórax direito. O murmúrio vesicular é abolido em terço inferior do hemitórax direito, percussão é maciça na mesma região. A radiografia está ao lado e pergunta-se qual é o provável agente etiológico dos 4 abaixo. Primeiro, qual é o diagnóstico que a gente vai pensar aí? A gente pensa pelo quadro clínico, a gente pensa numa pneumonia, certo? E o diagnóstico de pneumonia é um diagnóstico clínico. E qual é o objetivo de se pedir um exame de imagem da pneumonia? Se o diagnóstico é clínico, eu devo pedir sempre uma radiografia de tórax? Sim, eu devo pedir sempre uma radiografia de tórax. Por quê? Para dar o diagnóstico? Não. Para descartar complicações. Nesse caso, esse paciente tem uma complicação. Ele tem a complicação do derrame pleural. Outras complicações que a gente poderia esperar seria a pneumatocele, por exemplo, um abscesso pulmonar. E cada alteração dessa tem um agente etiológico que está mais relacionado. Essa questão é uma pegadinha. Na verdade, quando você pergunta aqui qual é o provável agente etiológico, a resposta certa é o pneumococo, porque o pneumococo ele pode dar todas as alterações, né, de complicação, e ele é o mais comum disparado em relação aos outros. Então, assim, por ele ser mais frequente, ele acaba sendo o que dá mais vezes as complicações, certo? Ele tem mais derrame pleural porque ele sempre, assim, porque ele é mais frequente em prevalência e incidência. Só que o estáfilo está mais relacionado com a complicação de derrame pleural. Só que como ele está em menor frequência, acaba que o pneumococo acaba fazendo mais derrame pleural. E o estáfilo está também muito associado a pneumonias extremamente graves. Pode estar relacionado também com pneumatocele, com pneumonia necrotizante e pacientes com alterações estruturais pulmonares, como pacientes que têm bronquiectasias, fibrose cística e pacientes usuários de drogas injetáveis. Já a pneumonia por Klebsiella, a gente pensaria mais numa pneumonia bastante grave, mais comum em etilistas e diabéticos, e pode causar a pneumonia do lobo pesado. O micoplasma é a segunda mais comum forma de pneumonia, mas é uma pneumonia do tipo atípica, então a gente esperaria um quadro diferente desse aí, porque esse é um quadro bastante típico, tosse produtiva, febre alta, dor pleurítica. A pneumonia por micoplasma a gente esperaria mais um quadro mais gripal, arrastado, né? Podendo inclusive cursar com a meningite bolhosa, com dor auricular. E lembrar que o tratamento é completamente diferente, você vai usar classe de antibiótico diferente para uma pneumonia atípica, né? Vai usar mais os macrolídeos, enquanto que na típica você vai preferir os beta-lactâmicos. Então encerramos aqui essa aula, foi um formato um pouco diferente, em vez de ser uma aula mais formal falando de cada temática, de cada alteração radiológica, a gente prefere trazer casos, contextualizar melhor e relembrar as alterações mais comuns aí do raio-x de tórax. Espero que tenha sido uma boa forma de revisar. Agradeço a quem assistiu até o final e me coloco à disposição aí para qualquer dúvida, sugestão, crítica. Coloco meu e-mail à disposição para o contato. Obrigado, valeu.